Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir este culto online. Estamos iniciando mais um culto familiar. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma noite que estamos aqui na Tua presença, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, Deus. Senhor, tudo que foi feito, tudo que for feito aqui, Senhor, é para a honra e glória do Seu nome. Recebe a nossa adoração a Ti, Deus. Recebe o nosso louvor a Ti, o nosso clamor, Senhor, porque somos totalmente dependentes do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia, Deus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e fala conosco, fala com cada coração nesta noite, Deus. E cada coração, Senhor, que vai ouvir essa palavra pelo YouTube, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, recebe o nosso louvor, Jesus Cristo. Como já foi dito, o Senhor já começou a ministrar, meu Deus, desde o começo desse culto, na oração. Somos completamente dependentes de Ti, meu Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que se pusermos na ponta do lápis, nós somos indignos, Pai, sequer de pronunciar o Teu nome. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor ainda assim nos perdoa, Pai. Nos ajude, Pai. Recebe o nosso louvor, porque é de todo o coração para o Senhor, meu Deus. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meias tribulações, Ele ouve o gemido meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque
neste lugar. Obrigado, Senhor, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo, bom dia, boa tarde a quem irá nos assistir também, que o Espírito Santo possa falar profundamente com cada um que está aqui ouvindo essa mensagem. Hoje eu fui inspirado pelo Espírito Santo em trazer uma mensagem, que eu vou começar pelo livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 13. Vai ser colocado aqui em áudio para que vocês possam ouvir aí a história ao qual vamos estudar sobre hoje. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus, maravilha. Senhor meu Deus, que teu Espírito possa me usar como instrumento, que não seja eu falando, mas sim o teu Espírito através de mim, Pai amado. Que essa mensagem possa tocar os corações e atingir todos os alvos que o Senhor precisa que sejam atingidos, da maneira que o Senhor precisa que sejam atingidos, Pai amado. Trabalha por meio dessa mensagem, haja por meio do teu Espírito na vida de cada um aqui presente e que ainda vai escutar essa mensagem, Pai amado. Que a sua obra seja cumprida nessa noite. Assim te agradeço em nome de Jesus. Bom, gente, essa história é uma história um pouco conhecida que eu resolvi abordá-la, Eu achei ela bastante curiosa quando eu comecei a ler, Por mais que ela seja bastante conhecida, eu sempre tive um fascínio por essa história por causa que eu ficava me perguntando, se nós, no lugar de Abraão, o que a gente faria, como a gente sentiria o que ele sentiu, como reagiríamos. Porque hoje a gente pode até falar, eu reagiria de tal jeito, só que a gente já conhece a história, A gente já tem a Bíblia escrita, então é um pouco mais fácil sabendo quem Deus é e tudo que ele fez, e enfim, todo o material, todo o conhecimento que nós temos é um pouco mais fácil, Mas ele estava vivendo ali aquela história, Ele não tinha uma Bíblia que ele acompanhava ali a história de Deus e profecias e promessas. Não, ele foi, podemos dizer, o primeiro ser humano natural a receber a promessa, de Deus, uma promessa boa. Então, eu ficava pensando sobre isso. E eu dividi aqui uns passos muito interessantes, que eu percebi nessa jornada de Abraão. E o primeiro passo eu denominei de eis-me aqui, que é um passo simples, que é quando Deus ele nos chama, que é ali como inicia, a caminhada aí de Abraão. Ele já é uma história que ela começa um pouco lá atrás, quando Deus pede para ele se separar da parentela, que alguns historiadores afirmam que era um povo idólatra, um povo que não servia a Deus, Então Deus manda ele se afastar de sua parentela, ele ouve a Deus, mesmo sendo, ao que nós sabemos, o primeiro contato dele com a figura de Deus, E ele se afasta da parentela. E aí discorre uma história, onde Deus promete a ele um filho, ele já estando em idade avançada, juntamente com sua esposa, e sua esposa duvida da promessa e dá a ele a sua serva, uma mulher egípcia chamada Agar, para que ele tenha um filho, E ele gera um filho chamado Ismael, mas
mas esse não é o filho da promessa, porque a promessa foi que ele teria um filho com a esposa dele, né, com a Sara. E acontece que depois de um tempo mesmo, ele tem o filho com a Sara, né, que é o Isaac, que é o protagonista, juntamente com Abraão nessa história. E com isso tudo, com esses desafios todos, essa prova que Deus já deu de existência para ele, de poder, de milagre, né? A gente nota nessa trajetória que ele já conhece, já sacrifica a Deus, ele já tem uma intimidade com Deus, ele não pestaneja, ele não titubia. Deus fala, Abraão, ele responde, eis-me aqui. E isso me faz refletir, né? O quanto às vezes a gente coloca de intimidade na nossa vida com Deus, o quanto a gente coloca de tempo, o quanto a gente se propõe, né, a investir tempo, investir tudo que temos, né, um tempo de qualidade, um bom ambiente, né, horas de estudo aí, um bom material, se preocupar, ter uma diligência na hora de fazer as coisas de modo perfeito, né? Na hora de você conseguir ter um bom estudo bíblico, de você procurar as palavras, de você ali se aprofundar. O quanto que a gente se propõe a melhorar nosso tempo com Deus, né? Para que a gente possa estar alerta o suficiente para quando Ele chamar, a gente poder responder, eis-me aqui. E com confiança, porque a palavra diz, né, que Ele tem o melhor para nós. Ele nos ama. E isso eu vi em Abraão. Ele falou, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. E o segundo passo é ele obedecer. Ele obedeceu prontamente. Abraão pediu, disse, eis-me aqui. Deus pediu a ele, né, para ele sacrificar o filho dele no monte Moriá. Era um monte que estava, né, como a história diz, há 3 dias de caminhada. E não foi uma caminhada fácil, né? Não foi uma caminhada fácil porque ele teve que pegar lenha, teve que fazer seus preparativos. E foi 3 dias lá de caminhada sem parar até chegar no lugar, né? Então, às vezes, Deus nos pede uma coisa, a gente até tá afim de obedecer, até tem um pouco de disposição. Mas quando a gente vê que a jornada é grande, a gente desiste, porque a gente às vezes acha que Deus vai nos pedir uma coisa simples. Imagina, Deus pede para você, olha, evangeliza seu irmão, ele mora na sua casa, ele mora com você. É muito mais fácil do que ele de repente pedir para você evangelizar o supervisor do seu trabalho, que se de repente você irritar muito ele pode fazer você ser mandado embora. Ou você evangelizar um professor que não vai muito com a sua cara e que pode te prejudicar em alguma coisa, ou até mesmo aquela pessoa que você às vezes nem conversaria, por exemplo, né? Então às vezes a gente fala eis-me aqui para Deus esperando que Ele vai nos dar uma tarefa fácil, e a tarefa não é fácil, é um sacrifício, como Abraão ele passou, porque ele nesses 3 dias, se ele fosse um homem que não tivesse a intimidade de falar eis-me aqui imediatamente, esses 3 dias poderiam fazer ele desistir. Quantas pessoas, às vezes, se demoram muito para se entregar na obra de Deus, não desistem, né? Às vezes, você está lá no entusiasmo, está com aquele grupo, está ali no culto abençoado, louvor, adoração, oração, você está no gás. Podem te propor e evangelizar em qualquer lugar e fazer culto ao ar livre, vigília. Naquela hora do gás, da animação, você vai. Mas e se te derem tempo? Se te derem um tempo não ocioso, mas um tempo de caminhada, um tempo de sacrifício, um tempo onde você vai despender esforço igual ele estava fazendo. Ele foi lá, pegou lenha para fazer o holocausto e foi ele lá na caminhada durante 3 dias. Ele não estava ocioso, ele estava ali fazendo, né, empreendendo esforço para ele chegar até o local onde Deus ordenou que ele fosse, né? Isso se ele não fosse uma pessoa fundamentada na rocha, se ele não fosse uma pessoa que tivesse disposto a obedecer a Deus, isso seria suficiente para ele desistir. Como muitos de nós, às vezes, isso acontece. Mas o terceiro passo, que é o que eu começo a achar um pouco mais incrível, é o passo que eu denominei de fé inabalável e sem máculas. Por quê? Porque ele chega lá, né? Ele chega lá, pega todo o material que ele tem que pegar, a lenha, as coisas para fazer o fogo, a faca, né? E ele fala para os servos ficarem e sobe só com o filho dele, né? E assim, com uma confiança, porque ele poderia, como é que eu posso dizer, demonstrar uma falta de confiança para eles. E aí Isaac chega para ele e pergunta, cadê o cordeiro? Porque Isaac está acostumado com um pai que sacrifica a Deus. Ele sabe que o pai sacrifica cordeiros a Deus, né? No mesmo esquema, lenha, fogo, facão, né? E ele fica intrigado. Só tá subindo eu e tu, lenha na mão, faca na outra. Cadê o cordeiro?
E Abraão responde para ele assim, sem titubear: Deus proverá para si o cordeiro. Simples assim, nada, como é que eu poderia dizer, nenhum indício de indecisão, nenhum indício de dúvida. E o que eu fico fascinado é que, às vezes, comparando com as normais emoções humanas, eu ouço muitas pessoas, às vezes, falando, né, colocando uma dramatização na história, como se ele tivesse preocupado. Por exemplo, assim, nossa, imagina Abraão sacrificar seu único filho, imagine o coração desse pai, e coisa e tal. E o que me fascina nessa história é que, desde a primeira vez que eu a li, eu não vejo desse jeito, né? Eu vejo Abraão com uma intimidade tão grande, tão absurda e tão apaixonada, tão de entrega a Deus, que esses sentimentos que eu abro uma aspas aqui e diria sentimentos carnais, não tomaram conta do coração dele. Pelo contrário, a Bíblia, no Novo Testamento, né? Eu diria aí 5.000 anos, 4.000 anos depois dessa história, vai nos mostrar mais ou menos, não, acho que 4.000 até muito, um pouco menos, vai nos mostrar mais ou menos o pensamento, né, de Abraão. Vou pedir para colocar aí a passagem de Hebreus, por favor. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Maravilha! E isso mostra o pensamento que Abraão tinha. Ele tinha uma confiança tão grande em Deus, mas tão grande em Deus, que ele não se permitiu abalar por esses sentimentos carnais que, normalmente, muitos de nós teríamos, né? Normalmente, até mesmo nos dias de hoje, conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia, conhecendo Jesus Cristo, né? Muitos de nós teríamos. E aí eu trago para o dia de hoje, assim como fiz com os outros 2 passos acima, né? Quantas vezes após o eis-me aqui, após a caminhada, quantas vezes quando a gente está lá no próximo de fazer o sacrifício, quantas vezes ao invés de a gente entregar nosso pensamento, nossa mentalidade e o nosso caminho no geral, o futuro a Deus pertence, né? Às vezes a gente, como ser humano, fala muito isso, o futuro a Deus pertence, mas o quanto isso é realidade na nossa vida, né? O quanto isso é uma realidade de quando você precisa fazer alguma coisa e que realmente só Deus tem como agir. Por exemplo, eu hoje em dia, eu falo dessa pregação, e quando eu estava pensando nela na semana passada, né, que eu tenho passado por momentos em que o futuro realmente a Deus pertence. A minha esposa, vocês estão acompanhando, está passando por problemas de saúde, e eu tenho feito exames com ela no hospital sem saber se no mês que vem vai ter como pagar o cartão. Mas Deus, ele provê. Não existe outra coisa para se dizer. Deus, ele provê. Ele faz coisas inacreditáveis, inimagináveis, de onde não tem nada. De onde realmente não há nada. Só que o que precisa disso? O para quê? Como você chega nisso? Você chega com os passos acima, né? Com o eis-me aqui, com o sacrifício, com a fé inabalável, né? Porque acaba que você não tem outra escolha. Porque a Bíblia diz para você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A forma mais fácil, a forma, eu diria, mais sincera de você provar o seu amor a Deus sobre todas as coisas é você confiar nele, né? Quem tem boas relações com os familiares, por exemplo, pode confiar no pai. Por exemplo, muitas pessoas hoje podem abrir os lábios e falar assim: eu sei que se tudo der errado na minha vida, eu não vou morar na rua, o meu pai vai me acolher. Então você imagina Deus, né? Deus, ele é amor, Deus é justiça, é verdade, ele é todo sentimento bom e puro. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar, né? A gente tem que se colocar na parede e se perguntar o porquê não confiar nele, né? Eu sofri um revés há 3 semanas atrás, de eu fazer um concurso da Caixa, como vocês acompanharam, eu contei a muitos que estavam presentes, e eu não passei por erro da transcritora, que não colocou a cor no meu cartão resposta, a cor do meu caderno de provas, e a minha prova não foi corrigida, eu não passei. Eu fiquei extremamente frustrado no primeiro dia, talvez nos 3 primeiros, né? Não vamos ser hipócrita. Acho que nos 3 primeiros dias eu fiquei muito frustrado. Achei que ficaria mais, mas não fiquei tanto. A minha frustração maior é que eu queria poder fornecer uma melhor qualidade de vida para minha esposa, que está passando esse momento delicado, né? Ter um plano de saúde para ela poder se tratar melhor, enfim, essas coisas.
E acabou que eu não passei. Minha prova não foi corrigida. Só que está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Aconteceram diversas coisas nesse sentido comigo. Eu estou desempregado, ela também. Então, mas a gente não pode murmurar. Está nas mãos de Deus. Imagina se Abraão começa a murmurar: poxa, Deus, o Senhor me prometeu filho, agora o Senhor vai estar mandando eu sacrificar. Eu não vou sacrificar, é o único filho. O Senhor deve estar me testando para ver se eu vou me desfazer da sua promessa. Quantas vezes a vida de Abraão teria falhado? Imagina se Abraão nega o sacrifício a Deus após os versículos de Gênesis que a gente viu no começo da pregação. Deus afirma a Abraão que por causa que ele não negou o filho dele em sacrifício, né? Deus jurou pelo próprio nome que ele ia fazer a descendência de Abraão gigantesca, incontável. Então você imagina o que seria da promessa hoje, que eu diria que é uma das promessas mais conhecidas da Bíblia. O que seria da promessa se Abraão agisse como normalmente um ser humano carnal, comum, normal, agiria, né? E eu fico fascinado com isso. Eu fico fascinado porque eu vejo que às vezes a gente ouve uma história e a gente interpreta ela do jeito mais carnal possível, né? E a gente às vezes perde a grandeza da espiritualidade da história. Eu fico fascinado com a grandeza espiritual que ele teve, né? Que ele teve todas as oportunidades. Ele teve 3 dias de caminhada ali com os servos, com o filho, sem pegar nenhum animal. De repente, ele poderia ter duvidado. Não duvidou, logicamente, né? A Bíblia nos mostra que, em momento nenhum, ele duvidou. Ou, pelo contrário, no coração dele, ele sabia que, mesmo se Deus mandasse ele matar, né? Deus ressuscitaria. Então, assim, era aquela certeza, e uma certeza, eu poderia dizer, uma certeza sem evidência. Hoje nós podemos fazer milagres em nome de Jesus, mas nós temos um manual, nós temos a Bíblia. Você abre os evangelhos e você tem Jesus ali executando maravilhas. Abraão não tinha, mas ele já tinha intimidade com Deus o suficiente para saber que Deus era poderoso para ressuscitar e não se deixar tomar pela ansiedade, não se deixar tomar pela carnalidade, por sentimentos, né, que hoje talvez muitos seres humanos se deixariam paralisar pelo medo, se deixariam paralisar pela frustração de ter aquilo que Deus prometeu tirado dos seus braços. E essa história é uma coisa que, essa parte é uma coisa que sempre me deixou bem preso a isso. Sempre fiquei muito pensativo a isso. E o quarto passo que eu coloquei aqui é a ação, né? Ação com a certeza da vitória. Por que ação com a certeza da vitória? Porque acompanhando a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, né? E me baseando muito nessa história de Abraão também, eu vejo um padrão que toda vez que Deus chama você pelo nome para que você se apresente diante a Ele para executar alguma obra, ou para provar mesmo, né? Para te provar de algum jeito, Ele sempre tem algo maior para você, né? Deus, ele nunca chama especificamente ninguém a quem ele não vai fazer nada. Ele fez isso com Abraão, fez isso com Jacó quando mudou o nome dele, fez isso com Davi quando escolheu ele como rei no lugar de Saul, né? Fez isso com José, né, o José, no caso, o governador do Egito, e com muitos outros na Bíblia. Todo mundo que ele chamou pelo nome, ele trouxe uma grande vitória. Só que isso não foi da noite para o dia. Precisou dos todos os passos que eu falei acima, né? Do eis-me aqui, da caminhada e o sacrifício doloroso, da fé imaculada, para no final vir a grande vitória. Por exemplo, José. José foi vendido pelos irmãos, ficou como escravo, depois foi preso. Com 30 anos de idade, ele virou governador. Né? Davi, quando foi consagrado rei, Saul tentou matar ele, ficou 2 anos em fuga, e depois entrou em guerras incontáveis até assumir o trono. Nada é por acaso, nada foi por acaso. E quando Deus chama você para uma batalha e você começa a enfrentar uma luta, né? Às vezes você tem aquela promessa, você tem o seu chamado, você tem aquilo que já te revelaram onde você vai atuar, e você até fica feliz, né? Poxa, vou atuar nessa área, sempre quis, eu tenho uma boa vocação, o Espírito Santo me usa em tal área. Só que quando começa a vir a peleja, aí você tem que começar a se provar. Você tem que começar a se provar porque Deus, ele vai te aperfeiçoar na caminhada. Ou, talvez, vai apenas provar, né? Ele vai te provar para ver o quanto você está preparado. Preparado para o quê? Eu não sei, mas ele sabe. Isso é que é o mais legal, porque como ele tem o melhor para nós e como ele sempre vai querer o melhor para nós, o que importa é a gente entregar na mão dele. Porque como ele tem o melhor e como ele sabe o que é o melhor, a gente não precisa ficar se preocupando, né? É só deixar na mão dele e descansar.
desligar. Logicamente, não estou dizendo que é fácil e muito menos dizendo que é possível. Muitas das vezes não é. A gente não desliga a nossa cabeça, né? Eu não sei se alguém aqui que está ouvindo essa mensagem sofre ou já sofreu de ansiedade, e eu entendo que muitas vezes a gente não consegue desligar a cabeça, né? Não consegue ali acabar com as profusões de pensamentos, com a respiração rápida, com aquele pânico que bate, mas isso com o tempo, né? Você tem que entregar a Deus, você vai orar. Nas primeiras vezes pode não adiantar de nada, realmente pode não adiantar de nada. E às vezes, na primeira vez não adiantar de nada, é só para ver o quanto você vai persistir. A persistência, eu acho que às vezes a persistência é a maior prova, né, da confiança em Deus. Por quê? A persistência é a maior prova da confiança em Deus. Porque na primeira vez ele não fez, só que você confia que na segunda ele vai fazer. Você poderia ter tentado pegar um atalho, mas não, você foi persistir na oração, você foi persistir na palavra, você foi persistir naquilo que te alimenta, naquilo que te leva para o caminho certo, né? Então, a minha mensagem de hoje, eu quero passar isso para vocês, né? Que vocês entendam que toda vez que você é colocado para fazer alguma coisa, que você diz, eis-me aqui para Deus, né? E eu não falo nem literalmente, né? Eu falo, às vezes, você se oferecer voluntariamente para fazer uma coisa. Alguém está precisando de uma ajuda, você, não, beleza, está precisando aí de um instrumentista do ministério, eu toco junto. Está precisando de um porteiro, eu vou. Está precisando de... Você se coloca na prova. Isso é dizer um eis-me aqui para Deus. Só que o eis-me aqui, ele tem essas etapas, né? Tem o eis-me aqui, tem a caminhada, né? Que é o sacrifício, a fé, e para no fim vir a vitória. E ainda assim, eu digo, né? A vitória terrena é muito relativa, porque a nossa vitória, mesmo pelo que nós lutamos, é a salvação, né? É a vida eterna, que ele é o motivo pelo que nós lutamos, pelo que nós persistimos, pelo que nós resistimos às batalhas, resistimos às tentações, resistimos e lutamos contra nossa carne todos os dias, mesmo perdendo, porque é impossível vencer todos os dias, né? Em algum momento você vai acabar pecando alguma coisinha, você vai acabar errando em alguma coisinha, mas a persistência é isso, é como eu disse acima, né? A persistência é confiar em Deus, confiar que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, confiar que na hora certa Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos, é confiar que Ele é nosso Pai, como Ele diz e afirma e reafirma 1587 vezes na Bíblia. Esse número está errado, tá? É só realmente força de expressão. E é isso, gente. Realmente tenham isso no coração de vocês, usem isso como força e não desistam. Quando a batalha ficar forte, quando a batalha ficar difícil, não desistam, né? Tenham como ajudadores o Espírito Santo. Orem, peçam alívio, peçam refrigério. Ou então só ora para desabafar mesmo, às vezes é útil, né? Você poder desabafar, você fazer suas petições, deixar na mão de Deus e principalmente descansar. Tentar descansar ao máximo, porque a vida, né, é como uma maré. Você não vai lutar contra ela. Só que se você se deixar ser guiado, né, na maré de Deus, você vai ter pelo menos a certeza de que por mais coisas ruins que você vai enfrentar, adversidades, doença, ou desemprego, ou decepções amorosas, decepções com amizades, tudo de ruim que você possa enfrentar, no final das contas, você sabe que o seu destino é o melhor possível e que não existe nada da Terra que teria valido muito mais a pena do que você garantir a sua eternidade no céu, na glória do Rei. E é isso, gente. Agradeço a minha oportunidade. Espero que essa mensagem tenha chegado ao coração de cada um. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento gostaria de te agradecer por mais um culto abençoado, Deus. Gostaria de colocar diante do teu altar todos os pedidos aqui feitos, seja por emprego, por saúde, Deus. Entra na vida de cada familiar, Pai amado. Abençoa, Deus, e cura eles de dentro para fora, seja a mente, seja a área física, Deus. Que o Senhor vá dando refrigério a cada um, Pai amado. Deus, que aqueles que estão sentindo dor, que o Senhor possa trazer alívio, que o Senhor possa trazer descanso. A todos aqueles que estão sentindo alguma aflição de mente, Deus, que o Senhor possa trazer um refrigério, uma paz para eles, Pai amado. Que teu Espírito Consolador esteja com todos eles, Pai. Que o Senhor venha de dentro para fora, Deus,
limpando e purificando cada um, Pai amado. Peço a Ti que o Senhor toque também nos empregos, nos trabalhos, nos lares de cada um, Pai amado, na vida daqueles que também rodeiam todos que estão aqui presentes, que vão assistir esse culto, Pai, na vida dos familiares, que o Senhor vá fazendo a Tua obra e que seja notório, Deus, o Espírito Santo na vida de cada um, Pai, que sejam a luz no mundo, assim como diz a Tua palavra, Pai amado. Assim te entrego o dia de hoje, que todos tenham uma ótima semana e que o Senhor nos conceda mais cultos abençoados como hoje, Pai amado. Assim te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados, porque Deus é conosco e os planos dele estão em nossa vida. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo seu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, que cresça a tua graça, que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. Reina em nós. Glória a Deus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco. E cada um que crê pode dizer em alto e bom som, amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela presença, a todos que assistiram o culto ao vivo e a todos que assistiram o culto pelo YouTube online. Peço a vocês que deixem um like, que comentem e também compartilhem a palavra para edificar, né, alguém que esteja necessitado, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tenham um excelente dia, tarde e noite.